Olá pessoal, tudo bem? Mais um dia iniciando, agora que eu estou gravando esse vídeo aqui são 6 horas e 35 minutos, né? Dia amanhecendo e com ele a oportunidade, né, de fazermos diferente, fazermos melhor do que o que fizemos ontem, né? É isso aí pessoal. No vídeo de hoje eu vou aproveitar para complementar algumas informações aí que a gente passou no vídeo de ontem. Eu até deixei na descrição do vídeo, mas a gente vai reforçar um pouquinho. O vídeo de ontem a gente falou sobre a questão da resistência dos tijolos à compressão, né? E eu acabei esquecendo de comentar um outro detalhe, que é a questão da granulometria, tá? Da areia, tá? O ideal é que a gente tenha aí um espectro grande de variação granulométrica na areia, tá? Então, desde grãos mais finos até grãos médios de areia é o ideal para que a gente tenha uma boa resistência no tijolo, tá? A gente chegou a fazer ensaios aqui, por exemplo, com materiais aí com 70% de composição de areia, tá? Que teoricamente daria um tijolo bem resistente, e mesmo aí com traço também forte, 7:1, né, de solo cimento, né, 7 partes de solo para uma parte de cimento, e mesmo assim resistência muito baixa, tá? Resistência em torno de 1,7 MPa, tá? De resistência à compressão. Por quê? Porque na composição desse solo em específico, a areia muito fina, praticamente não tinha grãos médios. Então o acabamento do tijolo fica muito bonito, né? Fica um tijolo bem acabado, né? Ficou bem legal o tijolo, mas a resistência ficou baixa pela ausência de grãos médios aí, tá? No processo de cura, né, com o cimento, ele necessita dessa variação granulométrica aí para a gente ter uma resistência maior, tá? E aí você consegue ali o cimento, ele promove um entrelaçamento, né, das partículas ali, né? E aí nesse processo de entrelaçamento, quando você tem essa variação granulométrica, melhor eles se encaixam, vamos dizer assim, e forma ali as ligações químicas ali entre esses compostos, né? E você tem ali um tijolo de maior resistência, tá? Bom, eu queria, antes da gente entrar na pergunta que a gente vai responder, deixa eu mudar a tela aqui. Vamos lá, indo para o nosso navegador. Eu queria aproveitar aqui para fazer um comentário aqui sobre o texto aí que o Dr. Abraham escreveu pra gente aí nesse vídeo de ontem mesmo, tá? Bom, eu não vou ler todo o comentário, ele fica à disposição de vocês aí depois se tiverem curiosidade, né? O Dr. Abraham acompanha nosso canal aí já há um bom tempo, né? Ele é médico formado aí pela Universidade Federal do Paraná em 1972. Então, muito respeito, muita admiração pelo senhor Abraham. Quando o senhor estava se formando, eu não estava nem sendo projetado ainda, né? Eu nasci em 1975, então não era nem nascido ainda na época que o senhor já estava se formando aí, tá? E uma das profissões aí que eu mais admiro também, né? A profissão aí de médico, cuidar das pessoas, né? Isso aí é uma das profissões mais lindas que a gente tem aí, né? E muito ligada também, né? O médico, querendo ou não, ele é muito ligado à engenharia, né? Então, o médico, para ele fazer procedimentos cirúrgicos ou mesmo, né, os exames, tudo isso depende de instrumentos que foram desenvolvidos aí com conhecimentos da engenharia, né? Então, desde do próprio bisturi aí até os equipamentos mais sofisticados aí que nós temos hoje aí de ultrassonografia, tomografia e uma série de instrumentos aí, né? Todos basicamente aí desenvolvidos aí ligados à engenharia, à física, então muito legal. Bom, basicamente o Dr. Abraham ele tá discordando da gente aí em 2 pontos, né? Um deles a questão da manutenção da umidade, tá? Então vamos falar um pouquinho aí sobre a questão da manutenção da umidade no tijolo. E um segundo ponto que ele comenta aqui, também não concorda a sua afirmação e do segmento em que pregam por mais prensagem, tá?
Bom, depois eu vou até rever o nosso vídeo lá, mas pelo menos que eu tenho lembrança de ter falado, de que em relação à força de prensagem, ela inclusive tem um limite, né? Eu comentei aí que a partir de 6 toneladas aí já é suficiente para a gente ter um tijolo de boa qualidade, né? E o solo, ele chega a um momento que ele não compacta mais, então não adianta você colocar um excesso de força, vai estar só gastando energia, na verdade, tá? Ele tem um limite, né? Que eu me lembre foi isso que a gente comentou no vídeo de ontem aí, tá? Depois eu vou até assistir novamente, ver se tem alguma parte que discorde disso. Até teve uma pessoa que perguntou, em prensas manuais a gente não consegue um tijolo de qualidade? Consegue sim, a gente chegou a produzir no início, né, com prensa manual e tira um tijolo com ótima qualidade. Inclusive, a qualidade muitas vezes chega a ser até superior a uma prensa hidráulica, porque na mão, quando você faz lá a prensagem, você tem a sensibilidade, né, se está ocorrendo a prensagem de forma adequada, né, ou se de repente está entrando pouca massa na caixa molde e aí a prensagem não é adequada, você praticamente não faz força. Então na mão você sente isso, né? Se você não fizer esforço, é sinal que não está sendo prensado o tijolo, aí ele vai ficar com uma resistência baixa, né? E se você colocar material em excesso na máquina, quando você vai prensar, chega um momento que você não vai ter força mais para conseguir compactar, ele não consegue chegar até o final do curso, e aí esse tijolo vai ficar com uma altura bem maior em relação ao padrão que você está produzindo lá. Então na mão você tem essa sensibilidade, consegue controlar melhor essa qualidade do tijolo. No equipamento hidráulico você perde essa sensibilidade porque você só está acionando ali a alavanca que aciona o cilindro hidráulico, né? Então você perde essa percepção aí, digamos que esteja entrando pouco material na caixa, então o cilindro sobe e ele para nos stops, né, que a gente tem ali um stop na máquina, e na realidade o tijolo ele não está sendo prensado adequadamente. E como você não tem essa sensibilidade na mão, às vezes você não percebe que está acontecendo isso, e aí o tijolo que está saindo ali está saindo com baixa resistência. Também é um motivo aí de tijolo de baixa resistência. Então vocês vejam aí que são vários fatores. Agora em relação à umidade, Dr. Abraham, é assim, ó, o tijolo ecológico, né, que a gente conhece aí por solo, cimento, diferente aí dos tijolos de barro cozido, né, que o processo de cura deles também é um processo químico, né, envolvendo altas temperaturas. No solo cimento, quem promove essa resistência no tijolo é o cimento Portland, tá? E o cimento, ele depende da água para que ele tenha uma cura eficiente, tá? Se você não tiver a água presente no processo do cimento, não tiver a umidade, você não vai conseguir obter essa resistência adequada. Então aí a questão não está ligada nem ao solo, está ligada ao cimento, tá? É necessário a manutenção dessa umidade durante o período de cura para que ele atinja a resistência ideal, tá? Se você prensar um tijolo, tá, só com o solo, né? Digamos que você pega um solo aí com 60% de areia, 40% de argila, tá? Umedece ele e faz a prensagem. Você vai conseguir tirar esse tijolo da prensa, ele vai ficar um tijolo bonito. Aí você pode deixar esse tijolo aí durante meses, tá? Ele continua lá intacto, bonito. Mas se você pegar esse tijolo e mergulhar ele num recipiente com água, ele se desmancha completamente, porque não tem o cimento, tá? Inclusive, mais uma dica aí, quando você não tem um processo de mistura adequado, que a mistura com o cimento não fica bem homogênea, é comum que você tenha na massa do tijolo pequenos fragmentos aí de solo que ficam sem mistura com o cimento. E aí quando você molha esse tijolo, digamos aí choveu, molhou o tijolo, ele começa a abrir na face do tijolo aquelas crateras, pequenos buraquinhos. Esses buraquinhos aí o que é? É o local onde o solo ele não se misturou com o tijolo
e a água vai lá e ela retira, remove o material. Então assim, quem promove essa ligação aí no tijolo é o cimento. E o cimento depende da umidade. E aí o cimento ele tem um tempo de cura, dependendo do tipo de cimento, né? Se for um cimento de cura rápida, o CP5 aí que a gente comentou, ele atinge uma resistência num prazo menor, tá? Com cerca aí de 3 dias, na verdade, ele já tem uma resistência bem alta, tá? Um tijolo, um cimento um CP2, que é o mais comum aí de encontrar aí em todo o Brasil, a cura dele já é um pouco mais lenta, o ideal aí 21 dias pelo menos, né, de cura. Então nesses 21 dias de cura, o ideal é que esse tijolo permaneça com um alto teor de umidade, tá? Se ele perder a umidade, a partir do momento que ele secar por completo, a cura ela é interrompida e a gente chama esse processo de uma cura precoce. Aí a resistência desse tijolo ela vai ficar baixa, tá? Ela não vai ser adequada. Então é só nesse sentido, tá, Dr. Abraham? E isso é assim, muito fácil de ser comprovado, tá? A gente fabricou muito tijolo aí, acho que não sei precisar a quantidade aí, mas pelo menos aí acho que em torno de 1,5 milhão, 2 milhões de tijolos produzidos aí. A gente fez inúmeros ensaios, testes e testes de laboratório, enfim, a gente tem uma experiência razoável com isso, tá? E de fato ocorre isso, tá? A gente precisa, né, desse processo aí de cura, e durante esse processo de cura ele tem que manter a umidade do tijolo, tá bom? É só por isso. Pessoal, vamos lá então para a dúvida que eu queria responder hoje, voltando lá para a nossa tela. O Leonardo aí, ele deu uma dica pra gente aqui, ó. Deixa eu ver. Então, outra sugestão, poderia fazer um vídeo sobre como fixar grapas que sustentam as pias de cozinha e como são chumbadas as escadas nesse tijolo, né? Legal, uma boa sugestão aí. Então assim, pessoal, voltamos lá para nossa câmera. Para fixação no tijolo, eu até peguei um exemplar aqui. Ó, se você vai fazer fixação de objetos relativamente leves no tijolo, prateleiras aí que você não vai ter um peso excessivo, né, algum suporte, em torno aí até 20, 30 quilos, tá? O ideal é você fazer a fixação nessa região central aqui do tijolo, ó, tá? Onde você tem o maior volume de massa, tá? Porque se você faz uma furação, por exemplo, aqui, esse grout, se ele não tiver preenchido, né, a área que você tem aqui ela é relativamente pequena, né? Então a fixação de uma bucha, de um chumbador nessa região aqui, mais para o canto do tijolo, você pode inclusive fissurar esse tijolo aqui, né? Se você exercer uma pressão aqui, pode abrir uma fissura nesse tijolo aqui. Nessa região central é o ideal para esse tipo de fixação, tá? Fixações aí relativamente leves, né? Em torno aí, sei lá, uma prateleira aí que vai suportar aí uma carga de 20 a 30 quilos, aí dá para fixar no próprio tijolo aqui, muito tranquilo, tá? Funciona muito bem. Claro que depende também da resistência do tijolo, né? Agora, para fixação de uma pia, onde você tem um peso maior aí envolvido, né? Ou uma prateleira onde você vai ter um esforço maior, o ideal é buscar daí regiões onde você tem o grout lá preenchido. Você vai ter o furo aqui preenchido por concreto, e aí o ideal aí sim, você faz a furação nessa região, chegando, né, a atingir esse concreto, né, perfurando o concreto, para que você tenha a fixação no concreto, tá? Isso aí é o ideal, tá? Para você ter aí uma resistência maior, tá bom? Se for, por exemplo, né, vai fazer a fixação aí de um gancho de rede, por exemplo, né? Então, buscar essas regiões onde a gente tenha lá o grauteamento, tá bom? Então, basicamente, os aconselhamentos aí nesse sentido de fixação no tijolo são esses, tá? Cargas mais leves, pode utilizar o centro do tijolo aqui, tá? Na região central, pode furar, colocar bucha, chumbador, tranquilo. Cargas maiores, né, mais pesadas,
regiões de grout, né, onde você tem lá a concretagem. Então no projeto, né, se você, na concepção do projeto, você já tem essa noção de que se você vai fazer a fixação de algo mais pesado, que vai exigir um esforço maior, procura já deixar essa região aí concretada, né? Procura promover ali um grout, um ou mais grouts ali para fazer justamente essa fixação, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Agradeço aí a audiência de vocês, a interação, né, os comentários. Fiquem com Deus aí, fiquem bem e até a próxima.